Muito se fala sobre a influência do passado no nosso momento presente. E pouco é falado sobre o quanto o momento presente pode influenciar tanto o passado quanto o futuro. É claro que a gente não tem como alterar fatos que aconteceram, a realidade do que aconteceu com uma pessoa, com uma sociedade, com um local, por exemplo, isso a gente não consegue alterar. Um exemplo disso é a gente vai ver o atentado terrorista no World Trade Center em 2011. A gente não consegue alterar esse fato, a gente vai olhar para esse fato e vai, ok, ele aconteceu. E é importante que a gente tenha o senso de realidade das coisas. No entanto, o modo que cada um percebe isso é bem diferente. Porque o nosso psiquismo, ele entende e ele percebe, sente, vivencia as coisas de acordo com as suas particularidades, com a singularidade de cada sujeito. E o que isso quer dizer? Vai depender da cultura, da constituição daquela família, do momento em que aquela pessoa está vivenciando a experiência. Então, esse modo de perceber e sentir os fatos que estão acontecendo vai depender de cada um. E o porquê que o presente pode influenciar o passado, a percepção que eu tenho do passado. É muito comum, num processo psicanalítico, as nossas percepções, atravessarem os tempos. A gente conseguir olhar e modular de alguma forma, as nossas percepções, tanto do passado, quanto do presente, quanto do futuro. E o porquê que isso acontece? Porque existe um processo de ressignificação dos acontecimentos, do modo como percebemos aquilo. E aí eu vou trazer uma experiência para um aspecto um pouco mais negativo. Negativo de acordo com a nossa ideia de sofrimento, de acordo com a nossa percepção agora sobre isso. E com a minha percepção agora sobre isso, porque de fato ela não é negativa. Mas percebendo ela como algo negativo. Uma pessoa, ela está num processo psicanalítico e nesse processo ela percebe que ela traz, a demanda é que a mãe tem tratado essa pessoa de forma muito diferente, que a mãe já não tem mais aquela ligação com essa pessoa, que a mãe, uma ligação mais forte, uma ligação de cuidado, uma ligação de fazer questão dessa pessoa. É uma mãe que passa, nesse momento, a hostilizar o filho. Então, ela vem hostilizando esse filho, ela não faz questão, ela já não dá atenção. E eu não estou falando de atenção a mais, eu não estou falando de o filho trazer muitas demandas, mas daquela relação comum entre mãe e filhos, numa fase adulta. E quando esse filho tinha a ideia de que essa mãe, uma idealização dessa mãe, que essa mãe, quando ele era criança, era muito atenciosa, gostava dele, tinha uma troca verdadeira na relação, só que dentro do momento presente, ele passa a perceber com essa hostilidade da mãe, que de repente aquilo que ele achava que no passado era uma presença real, um cuidado real de troca entre relação de criança e cuidadora no caso, ele passa a perceber que talvez ela fazia isso por influência do pai. Porque o pai queria que ela fosse essa mãe. E quando, no momento atual, ele percebe que na ausência desse pai que faleceu, essa mãe passa a hostilizá-lo, ele vai perceber que no passado, em outros comportamentos, na sutilidade de alguns comportamentos em relação a essa mãe, ele passa a perceber que ela fazia aquilo por uma obrigatoriedade e não porque ela tinha uma relação verdadeira com essa criança de fato. Então ele passa nesse presente a olhar para o passado e ver essa mãe de forma diferente. E ela deixa de ocupar esse lugar, o qual hoje estava numa idealização que
sucumbia de acordo com a experiência dele no momento presente. Ou seja, esse fato, esse acontecimento presente está influenciando a percepção das suas experiências e memórias do passado. E ele passa a experimentar o futuro também com uma outra percepção em relação a esse relacionamento que ele tem com essa pessoa, que é a mãe. Então, vocês percebem como que existe essa mudança de percepção que atravessa os tempos. Então, não necessariamente o passado somente o passado tem influência sobre o futuro ou sobre o presente. O presente pode ter influência sobre o passado. E quando ele passa a perceber essa mãe no futuro, talvez até esse futuro que está dentro da percepção, porque ele não existe, é algo totalmente subjetivo, vai passar a influenciar as suas memórias do passado. Então, eu queria trazer essa observação para vocês, que não somente o passado influencia o momento presente ou o futuro. Outros tempos, tanto o presente quanto o futuro, pode ter influência sobre o passado. Inclusive, o futuro tem muita influência sobre o presente, porque na maioria das vezes as nossas ações, elas estão sendo realizadas no momento presente em busca de algo no futuro. A subjetividade, o pensamento, a ideia está no futuro e nós estamos mediando o nosso presente, realizando o nosso presente mediado dessa relação com o futuro e com o passado. Então, eu gostaria que vocês olhassem de uma forma um pouco mais diferente, experimentassem fazer essas observações na vida de vocês e transitar essas percepções nos tempos e ver o quanto a gente consegue modular a parte subjetiva das nossas percepções, o quanto elas são moldáveis, até mesmo a nossa memória. Mas, lembrando, os fatos existem e sim, fatos não são alterados. O que são alterados são as nossas percepções em relação aos fatos. E o ser humano, ele percebe de acordo com a sua singularidade, da sua subjetividade. Muito obrigada, até mais.